Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, permanência de objeto e constância de objeto. Então vem entender porque simplesmente esquecemos de pessoas e coisas que não estão sempre por perto e como isso afeta nas nossas vidas. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio da Tribo TDAH pra você. Antes eu quero dar um recadinho, eu prometo que é um só e é super rápido. Eu quero dividir com vocês uma coisa muito legal que acabou de acontecer, que agora a Tribo TDAH é marca registrada. Foi um processo de mais ou menos um ano, eu tava na extrema ansiedade durante esse tempo todo. Quando eu lembrava que isso que eu tinha mandado registrar a marca, aí eu ficava, nossa, será que esse processo vai sair? Não vai sair? E esperar uma coisa que você quer durante um ano é difícil pra todo mundo, pra um TDAH é pior ainda. Mas enfim, e saiu, então agora tanto o nome Tribo TDAH quanto todas as formas que eu uso o nosso logo, elas são registradas pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que isso serve para qualquer registro de marca, se você tem uma empresa, se você tem uma marca, enfim, qualquer processo, ele passa por lá. E, inclusive, eu queria dividir isso com vocês. Se vocês virem alguém falando Tribo TDAH que não está se referindo à nossa tribo, ao nosso conteúdo, ao conteúdo que eu faço, dos podcasts, das redes sociais, enfim, e estiver usando isso para outras marcas, para divulgar no meio de textos, essas coisas, por favor, se vocês puderem, me avisam, porque agora, a partir de agora, oficialmente é ilegal para qualquer pessoa usar isso, porque está usando a minha marca. Mas eu só tô falando isso porque isso já aconteceu antes com outras pessoas usando a minha marca que não fazem parte da tribo. Mas enfim, eu tô muito feliz porque finalmente a marca Tribo TDAH é uma marca reconhecida e registrada e tá tudo bonitinho e nos conformes oficiais da lei. E eu tô muito feliz, eu queria dividir isso com vocês. E pra vocês ajudarem a Tribo TDAH a crescer, vocês podem virar um TDAH Hyper, ou que vocês podem participar dos episódios, ouvir os nomes de vocês nos episódios, votar nos temas. Esse tema daqui, pra variar, foi votado pelos nossos TDAH Hypers, ele venceu nas nossas mini eleiçõezinhas, nas nossas votaçõezinhas. E você recebe os episódios adiantados, conhece um monte de segredo de bastidor, descobre várias coisas que vão aparecer nos episódios antes, até mesmo de eu gravar, enfim. Você pode ir lá no apoia.se/tributadh ou picpay.me/tributadh. E parabéns para os nossos aniversariantes que fazem aniversário agora nessa segunda quinzena do mês, que é o André Rodrigues, que faz aniversário dia 23 de abril, Marina Pullen, que faz aniversário dia 25 de abril, e Caroline Dantas, que faz aniversário dia 27 de abril. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades nas vidas de vocês, parabéns por essa nova fase que vai começar na vida de vocês, espero que seja uma ótima fase. Beijo da Tata e toda a felicidade do mundo. Vamos então pro episódio. Como eu já falei, resgatando um pouco o último episódio, permanência de objeto é aquele negócio no nosso cérebro, aquela habilidade que a gente tem no nosso cérebro, da parte cognitiva, que a gente sabe instintivamente que um objeto continua existindo mesmo que ele não esteja na nossa frente, na nossa cara, que a gente não esteja vendo, sentindo, cheirando, contato com o objeto, enfim. A gente sabe que ele tá lá. O negócio é que no TDAH, essa é uma parte do cérebro que ela é muito influenciada por filtros. As pessoas neurotípicas, elas conseguem distinguir que objetos não estão, que eles continuam existindo, que mesmo não estando por perto, porque o cérebro delas tem filtros que ajudam a que todos os outros estímulos externos não fiquem influenciando o tempo inteiro na vida delas. Só que nós TDAH geralmente estamos super sobrecarregados com isso. E por isso é meio difícil da gente lembrar que as coisas não existem quando elas não estão por perto, porque a gente já está sensorialmente hiperestimulado.
E porque a gente geralmente já está meio esgotado com tudo à nossa volta ao mesmo tempo, e também porque há fatores justamente da falta de atenção do TDAH que fazem às vezes com que a gente não veja mesmo coisas que estão literalmente na nossa frente, com que a gente não perceba que elas estão lá. E aí eu mencionei no último episódio uma coisa que alguns teóricos falam, que algumas linhas de pensamento falam, que é a diferença entre permanência e constância de objeto. Que algumas pessoas falam que o termo permanência de objeto, no contexto do TDAH, ele implica em fundamentos mais conceituais, mais fundamentais em termos de distúrbios cognitivos, mais do que acontece de fato no TDAH. Porque o que acontece no TDAH tem alguma linha de pensamento que acha que é muito mais uma constância de objeto, que talvez seja mais apropriado. Então, esse episódio a gente vai falar sobre constância, muito mais do que a permanência. A gente, óbvio, vai falar dos dois, mas enfim. O que é, então? Mas, Tata, permanência e constância não mudam uma palavra só e é tudo a mesma coisa? Quase. Elas são quase iguais, é muito parecido. O negócio é que a constância de objeto, ou object constancy, até agora a gente estava falando do object permanence, a constância é a habilidade de manter uma relação emocional com outras coisas, com as coisas que estão à nossa volta, mesmo que tenha um conflito de distância. A constância de objeto, ele é um conceito de psicodinâmica, que a gente pode pensar como, por exemplo, o equivalente emocional da permanência de objeto. Então, essa seria mais ou menos a diferença. A permanência de objeto é que não necessariamente o objeto ele tem, ou alguma coisa tem uma ligação emocional. A constância de objeto, ele já envolve um fator emocional ali. Então, seria meio estranho falar, por exemplo, permanência de objeto quando você está falando de relacionamento e de pessoas. Mas talvez seja mais fácil a gente pensar em permanência de objeto quando a gente pensa em coisas. No fim, você vai me perguntar, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho bonitinho até que tem essa diferença, que tem uma ligação, que você pode ou não ter uma ligação emocional com alguma coisa. Enfim, mas aí eu falei esse negócio de psicodinâmica. O que é isso, Tata? O que é uma psicodinâmica? Eu não faço ideia. Então, eu fui pesquisar. Psicodinâmica é um estudo de umas forças psicológicas, assim, que elas agem em cima do comportamento humano. Então, o que significa que ela enfatiza exatamente essas interações e essas motivações, tanto que elas são conscientes, quanto elas são inconscientes na gente. Então, psicodinâmica é isso, é essa relação dessas forças da parte emocional nossa mesmo. E esse nome, constância de objeto, ele vem da teoria das relações de objeto, também chamada de Object Relations Theory, que é um estudo de padrões de apegos humanos que a gente vai desenvolvendo principalmente durante os primeiros anos de vida. E isso explora como que as pessoas compreendem e interagem até conosco mesmo, como é que o bebezinho interage com ele mesmo e como é que ele interage com as pessoas à sua volta. Então, ele é muito ligado naquela parte que eu estava falando no episódio anterior, do bebê olhar em volta e chorar porque ele emocionalmente fica fragilizado ao não ver as figuras parentais por ali ou ver pessoas conhecidas. Enquanto o termo objeto, de constância de objeto, ele se refere primariamente a pessoas, o que não acontece, por um outro lado, da parte do objeto de permanência de objeto, que inclui todas as coisas materiais em si. Ele seria tipo um objeto, nessa constância de objeto, de um objeto afetivo, um objeto emocional, enquanto na permanência seria um objeto físico, um objeto material. Honestamente, se você me perguntar, poderiam ter mudado o nome só objeto,
poderia ter, sei lá, permanência de pessoas e permanência de coisas. Mas, enfim, eles resolveram trocar permanência por constância e deixar o objeto ali. Mas, pra mim, o mais problemático dos dois é a palavra objeto, mas não fui eu que cunhei isso. Então, eu só tô aqui pra contar pra vocês. E, inclusive, o termo também foi cunhado pelo Piaget, que é... Mas... Talvez você esteja pensando, nossa, mas só o TDAH tem problema com permanência de objeto, com constância de objeto, Tata? Isso é muito estranho, que só a gente tem problema com isso. Não, não é só a gente. O negócio é que tanto a constância quanto a permanência de objeto, isso acontece sim no TDAH e pode acontecer com uma certa frequência, e uma boa parcela da população TDAH, mas isso pode afetar outros tipos de transtornos mentais e outros tipos de transtornos, inclusive de personalidade. A constância de objeto, a permanência de objeto, ele impacta muito significativamente, como, por exemplo, transtornos de ansiedade ou na ansiedade geral, e isso começa desde a infância, quando a gente começa aquela parte de insegurança, de você, às vezes, bebezinho chorar e ninguém vir te atender. Isso pode ser um início, já um indício de coisas que podem mexer com o seu emocional e ter um impacto em níveis de ansiedade, e eu tô falando assim, níveis de ansiedade do TDAH e níveis de ansiedade de pessoas que têm realmente um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG, e isso pode afetar outras coisas que a constância e a permanência de objeto impactam. Em transtornos bipolares, transtorno de personalidade narcisista, existe um impacto nisso também. Transtorno de personalidade limítrofe também pode ser conhecido como borderline. Traumas e abandonos, principalmente, são um fator bem grande nesse tipo de traumas e traumas de abandono. Isso pode ser um fator muito peculiar, um fator muito incisivo nessa parte também. E o que isso acarreta também? Isso pode trazer medo de rejeição, conflitos de relacionamento, flutuações extremas de humor. A gente já falou da nossa desregulação emocional naquele episódio da tribo TDAH. Isso pode ser também uma das manifestações, um dos indícios dessa constância de objeto. Aquela parte de apego, carência, isso tá ligado também àquele medo de rejeição que eu falei agora há pouco, e um senso, às vezes, instável de si mesmo. Às vezes a gente tenta agradar demais ao outro para não se sentir carente, para não se sentir rejeitado, abandonado, e isso tem coisas que estão todas um pouco ligadas, e um pouco ligadas justamente com essa parte de constância de objeto. Mas aí eu trouxe algumas situações, eu sei que eu já falei alguns exemplos, eu já dei até inclusive exemplos da minha vida no último episódio, vários inclusive, mas eu andei pesquisando em vários sites especializados de TDAH e associações internacionais de TDAH lá fora, e eu achei alguns relatos e situações que são, elas são meio divertidas, elas são meio engraçadas, porque é aquele negócio de rir das coisas que a gente mesmo faz. Enfim, eu acho que a gente tem total liberdade pra fazer isso, principalmente aqui na tribo, porque a gente tá falando de nós mesmos. E eu tenho certeza que, pelo menos com alguma delas, todo mundo da tribo, ou pelo menos a maioria da tribo, vai se identificar. E tem umas situações que eu achei muito assim. Por exemplo, quando alguém, por exemplo, vamos supor que você é uma criança ou um adolescente, e alguém vai lá e limpa o seu quarto inteiro. E aí o que acontece? Essa pessoa TDAH não consegue encontrar mais absolutamente nada, porque todas as coisas que estavam organizadas dentro do nosso espécie de organização, mesmo que seja nossa bagunça organizada, depois a gente não encontra mais nada. Porque aí todas as pessoas acham que as gavetas onde elas acham que deveriam estar as coisas vão ficar guardados os objetos, e não são as gavetas que a gente acha que deveriam guardar os objetos, enfim. E aí tudo que era importante, que estava, por exemplo, em cima da bancada do quarto, sumiu. E a gente fica desesperado procurando outra situação. E eu quero muito saber se essas situações já aconteceram com vocês, depois que eu quero que vocês me contem, e eu quero que vocês, de repente, falem, sei lá, contem outros tipos de situação que já aconteceram com vocês, inclusive. Eu quero muito, muito ouvir isso, de verdade. Outra situação, por exemplo, é quando um TDAH
tá tentando trabalhar em alguma tarefa, algum projeto, alguma lição de casa, enfim. E aí alguém pede pra pegar algum objeto e a gente fala às vezes, não faço ideia onde é que esse negócio tá. E a gente nem olhou sobre isso. E aí a pessoa vai lá do nosso lado e pega o objeto e a gente ficou olhando, tipo, como é que você descobriu que isso daí tava aí, sabe? E às vezes estava na nossa frente, a gente não viu. Por exemplo, sei lá, me dá um lápis. O lápis tá do seu lado, mas você só tá concentrado naquele lápis que tá na sua mão, junto com o caderno que tava na sua mão, e você não percebeu que tinha um outro lápis do seu outro lado. E as pessoas às vezes podem brigar com a gente por isso, enfim, e podem achar que a gente tá fazendo de má vontade. E não é, a gente simplesmente deletou a informação que tinha o outro lápis do nosso lado, porque a gente não viu, a gente não computou essa informação na nossa cabeça. Às vezes isso pode acontecer quando você é criança e alguém te pede uma coisa emprestado e você não dá aquele negócio pra pessoa porque você simplesmente esqueceu que você tinha o que, enfim, era pra emprestar. E aí a outra criança ou um adulto vai falar que você é egoísta, que você não empresta nada pra ninguém. E às vezes você não fez isso de maldade, às vezes você só fez isso porque você não lembrava mesmo, enfim. Uma outra situação, inclusive comigo, ela acontece praticamente semanalmente, é uma ocorrência bem frequente na minha casa. Agora, quando eu parei para pesquisar isso, eu falei, eu reconheço essa. Assim, por exemplo, quando você já é adulto, por exemplo, ou quando você vai fazer... você vai lavar roupa e você vai colocar de repente na máquina, e aí você esquece que você colocou a roupa na máquina para lavar, ou talvez a roupa no varal para secar, enfim, aí você vai fazer alguma outra coisa, e aí, sei lá, a campainha toca, você vai assistir uma série, você vai viver uma vida enquanto aquele negócio tá lavando, secando, enfim. E aí a gente vai fazer várias outras tarefas e coisas que a gente precisa, e às vezes 5 horas mais tarde, 5 dias mais tarde, a gente esqueceu que a roupa estava na máquina, que a roupa estava no varal, ela continuou ficando lá e a gente se surpreende às vezes. Ou, por exemplo, alguém da sua casa faz toda essa parte de lavar e passar roupa, essas coisas, e deixa a roupa em cima da sua cama. Você simplesmente tira de cima da sua cama, coloca na sua bancada, e você vai trabalhar, tira da bancada, coloca na cama de novo. Você vai dormir, tira da cama e coloca na bancada. E aí você esquece que o lugar da roupa não era ali, que ela devia ter um cabide, ou ela devia ser guardada em algum outro lugar, mas você fica nesse processo de toda vez que você iria guardar, você esquece e perde as coisas no meio do caminho, e aí fica uma pilha de coisas que você não fez, e a roupa fica sendo passada de um lado para o outro, é esquecida na máquina alguns dias, é esquecida no varal alguns dias. Acontece, né? Com certa frequência. Semanalmente na minha casa, praticamente. Enfim. Outra coisa que pode acontecer com roupas também é, por exemplo, quando você chega cansado de algum lugar e aí você joga, de repente, o seu casaco pendurado numa cadeira, você coloca a sua blusa em outro lugar e aí as coisas vão fazendo uma pilha, um caminho, e aí elas vão ficando. Inclusive, existem alguns casos que eu vi de relatos de pessoas que às vezes jogam, sei lá, o casaco no chão e ficam pisando em cima deles ou ficam andando pelo quarto e coisa assim, durante dias, e não percebe que o casaco tá lá, e aí fica desesperado procurando o mesmo casaco da próxima vez que vai sair, e não acha, e não encontra, e o casaco tá literalmente ali, do lado da pessoa, mas ela só esqueceu, porque ele meio que virou paisagem no resto do quarto, principalmente se existem outras roupas jogadas naquele ambiente também. Outra coisa que pode acontecer, por exemplo, você é uma pessoa que às vezes joga lixo no chão sem perceber, ou então você é aquela pessoa que guarda o lixo. Por exemplo, você tá comendo alguma coisa e aí você vai, sei lá, mexer no celular, vai falar com um amigo, vai falar alguma coisa, e aí você, às vezes, sem perceber, você deixa cair o lixo no chão e não viu, ou você é a pessoa que às vezes você guarda o lixo no bolso até você procurar e encontrar uma lata de lixo para jogar. Só que latas de lixo cada vez menos tem pelas cidades. Eu não sei o que está acontecendo, mas enfim, tá cada vez mais chato achar alguma lata de lixo, principalmente que ela esteja funcional e não só a parte de cima, que tenha a lata de lixo para você jogar. Enfim. E aí, às vezes, você pode ser aquela pessoa que passa o dia inteiro com lixo no bolso e não lembra de jogar, porque aí você já esqueceu e já tá no seu bolso. E às vezes quando você vai colocar a roupa para lavar, que você lembra que
um tempo depois tinha um lixo ali que deveria ter sido jogado na lata, enfim, e você esqueceu ele no seu bolso. Isso acontece também. Ou, por exemplo, vamos supor, você vai no dentista, você marca, primeiro, provavelmente você já esqueceu de marcar algumas vezes no dentista, ou esqueceu de ir, enfim, é quando você finalmente consegue ir pro dentista, ele te lembra que, nossa, é super importante passar fio dental nos dentes, né? E aí, às vezes você percebe que você esqueceu de passar fio dental nos dentes nos últimos dias, semanas, no último ano, talvez desde a última vez que você foi no dentista, que talvez você nem lembre quando que foi. E isso às vezes acontece. E assim como às vezes acontece, TDAH, a gente esquece às vezes de comer. Imagina passar fio dental. A gente tem um senso de coisas que a gente precisa fazer imediatamente naquele momento, que às vezes elas vão se perdendo dentro da nossa cabeça. Isso tudo pode estar, sim, relacionado à permanência de objeto. Isso são coisas que acontecem no TDAH com uma certa frequência e com uma frequência muito maior que a frequência neurotípica. Pode acontecer com pessoas neurotípicas? Pode. Ninguém é perfeito. Neurotípicos esquecem que as coisas existem também. Mas só que com a gente, ele chega num limite que chega às vezes até a ser meio cômico. De como é que eu esqueci isso? Pode ser tragicômico, pode ser às vezes... A gente esqueceu de procurar onde é que estava uma meia que a gente queria vestir, a gente procurou a casa inteira, a gente já está atrasado para sair e a gente sai mais atrasado ainda porque a gente não encontrou aquela meia e tudo parece que vai ruir no nosso dia porque ele já começou ruim, porque a gente já saiu atrasado por causa de uma meia que a gente não encontrava. Sim, mas o negócio é que com o TDAH isso acontece com muito maior frequência. E isso por quê? Porque às vezes no TDAH a gente esquece que um negócio existe até aquele momento que você lembra dele. Mas às vezes o momento que você lembra daquilo já é tarde demais. Era uma coisa que você poderia ter usado para facilitar a sua vida, mas você já teve que se virar sem aquilo porque você esqueceu que você tinha aquilo. Ou porque você não lembra mais onde você guardou aquele negócio, você vai ter que se virar sem aquilo do mesmo jeito ou sair desesperadamente procurando na última hora. E aí isso gera várias conversas sobre objetos perdidos e coisas que desaparecem no vácuo, porque TDAH parece que tem uma certa tendência a perder coisas no vácuo. Parece que as coisas simplesmente desaparecem e somem literalmente da nossa casa, do nosso quarto, da nossa mochila. Elas entram em algum limbo espacial e parece que é um poder TDAH, sei lá, as coisas desaparecem. E aí elas aparecem quando você menos está procurando por elas. E outra coisa que parece que desaparece é o nosso tempo, quando a gente finalmente lembra dessas coisas, a gente vai procurar por elas. Esse daí, o tempo, ele desaparece mais ainda. Porque a gente gasta horas e horas procurando por coisas que às vezes é bem mais fácil deixar pra lá. E aí, nesse episódio, eu prometi que eu ia falar sobre relacionamentos interpessoais. E não só relacionamento com, por exemplo, nossas figuras parentais, nossa família, relacionamentos de amizade, como relacionamentos românticos também. Relacionamentos de pessoas que a gente está envolvida em outros níveis afetivos. Como que essa constância de objeto, essa permanência de objeto, porque eu já vi inclusive o termo de permanência de objeto emocional, enfim, as pessoas não se decidem em termos, como é que isso pode afetar o nosso TDAH, ou ser afetado pelo nosso TDAH, enfim. Às vezes, o que acontece, e existem algumas teorias de tipos diferentes de relacionamento, na verdade, de tipos diferentes de impactos que essa constância emocional, que essa permanência emocional tem no nosso TDAH. Uma delas pode ser, por exemplo, que pessoas TDAHs às vezes podem ter uma dificuldade maior de se conectar emocionalmente ou intimamente com alguns indivíduos, com algumas pessoas, ou talvez com o mundo à nossa volta. Isso é um tipo de comportamento que pode aparecer por causa da constância emocional. Ou também, por outro lado, ele pode afetar em outro tipo. Não significa, por exemplo, tem aquele lado que ele puxa mais, por exemplo, por uma comorbidade com um transtorno de personalidade narcisista, essa parte da constância de objeto no TDAH,
que pode ser, inclusive, com uma comorbidade com um transtorno narcisista, que a pessoa tem mais dificuldade de se relacionar emocionalmente com com pessoas à sua volta, mas também tem um outro lado da constância emocional que não significa que a gente não liga, porque a gente liga e liga muito, mas às vezes que a gente pode ser taxado como péssimos amigos, porque às vezes a gente esquece das pessoas porque elas não estão por perto da gente. A gente esquece que a gente recebe uma mensagem, esquece de responder, esquece de ligar, esquece de dar parabéns. Inclusive, um caso que eu preciso contar, eu estava conversando com a minha mãe no fim de semana e eu fui toda empolgada a contar para ela sobre esse episódio que eu estava pesquisando, que eu ia gravar, porque eu já estava com a pesquisa pronta e aí eu estava procrastinando para gravar, enfim. E aí eu estava contando para ela toda empolgada sobre permanência e constância de objeto. Aí eu falei para ela o que era a permanência, que era quando você esquece e que as coisas existem quando elas estão na sua volta. Ela falou, não precisa me contar mais nada, eu sei. Eu olhei pra ela e falou, você não me responde mais mensagem? E isso é uma coisa meio que... Eu sempre fui um pouco assim. E ela tem reclamado cada vez mais disso, porque desde que eu mudei, que eu saí da casa dela e eu fui morar com meu namorado, eu tô ainda pior, porque eu olho as mensagens e eu deixo elas de lado e eu esqueço de responder. Não significa que eu amo menos a minha mãe por isso, nem um pouco. Eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão. E só que eu esqueço das pessoas, eu esqueço de responder porque toda vez que eu tô no WhatsApp para responder alguma coisa de trabalho ou para falar no grupo dos TDAH Hypers, e quando eu não pego o celular, geralmente eu deixo o celular de lado quando eu tô descansando, que seria o momento que eu deveria dedicar a outras pessoas que eu gosto, aos meus amigos, à minha família, e aí eu simplesmente deixo de lado. E eu esqueço. E aí a minha mãe fala que às vezes eu fico semanas sem falar com ela. Não significa que eu ame menos as pessoas e me importe menos das pessoas, porque eu esqueço que elas existem, eu esqueço de responder mensagem delas. Mas porque na minha cabeça eu não preciso falar com elas porque às vezes tá tudo bem. Então não é uma coisa que eu preciso me preocupar e preciso dar prioridade naquele momento, porque na minha cabeça as prioridades naquele momento são todas as outras coisas à minha volta que sempre tem a sensação de estar tudo ruindo até eu fazer alguma coisa desesperadamente a respeito daquilo. Então, quando uma coisa está tudo bem, às vezes a gente tende a deixar aquele relacionamento ok, aquela relação tá ok, você pode ficar de lado ali um pouquinho, porque calma aí, tem algum incêndio que eu preciso apagar no resto da minha vida inteira, porque tá tudo parece que caindo aos pedaços sempre no TDAH. E isso, inclusive, eu achei algumas pesquisas muito interessantes que falam que isso tem afetado cada vez mais pessoas com TDAH, principalmente nos tempos que a gente tem vivido agora, nesses tempos de pandemia de Covid-19. Porque agora a gente está, teoricamente, se você está respeitando o lockdown, ou eu deveria, na verdade, ter um lockdown, mas se você está respeitando o distanciamento social que deveria estar acontecendo, você está mais distante naturalmente das pessoas com quem você costumava conviver. E não estar fisicamente presente faz com que a gente esteja conectado o tempo inteiro, e essa conectividade o tempo inteiro deixa a gente mais exausto. E então a gente vai naturalmente deixando de lado as pessoas com quem a gente convivia mais, com quem a gente falava mais. Então, TDAHs estão tendo, inclusive, mais problemas de relacionamentos por causa das distâncias impostas entre os relacionamentos, porque todo mundo precisa ficar bem de saúde, a gente não pode espalhar a pandemia, a gente não pode pegar a pandemia, enfim, e a gente tem que manter essa distância. Então isso está impactando no dia a dia, tanto mensagens de texto quanto falar com pessoas com quem a gente tem relacionamento, às vezes relacionamentos que estão terminando por causa desse distanciamento. Porque às vezes não significa que a pessoa TDAH não liga porque a gente não manda mensagem, mas só que talvez a gente esteja fazendo várias outras coisas, e principalmente nesses tempos tudo parece muito mais sobrecarregado pra gente, porque as pessoas falam, trabalhar de home office ou estudar no home office parece fácil, não é, porque você não tem um limite de quando começar, quando terminar, e parece que tudo que você tem que fazer, a sensação de que o que a gente tem é que é tudo muito mais imediato. E o desespero e a ansiedade do TDAH está ficando cada vez maior nesses tempos. Então, relacionamentos interpessoais estão sendo cada vez mais deixados de lado, principalmente por pessoas TDAHs.
Então, tá sendo um problema para todo mundo? Tá. Mas para TDAH está sendo ainda pior, porque a gente precisa lidar com tudo que está todo mundo lidando e ainda por cima tentar lembrar de coisas que às vezes eram pessoas que a gente falava todo dia e aí você esquece de falar todo dia quando elas estão distantes. E sobre distância, uma coisa que pode afetar, e isso eu tô falando muito, assim, por experiência pessoal também, eu vivi durante 5 anos em um relacionamento à distância. Só que a diferença é que o meu relacionamento já nasceu em uma distância de uma ponte aérea entre 2 estados. Então, o que acontece é que às vezes você fica um tempo sem falar com aquela pessoa, na nossa cabeça TDAH, ela é muito frutífera, então a gente começa a imaginar 15 milhões de coisas. E às vezes é fácil você se deixar levar por sentimentos de por que eu gosto dessa pessoa? Por que a gente tá junto? Será que a gente não tá se falando por algum problema? E aí a gente começa a pensar em várias caraminholas na nossa cabeça e que começam a afetar o nosso estado emocional. E isso pode ser um problema também da constância de objeto. Você começar a se perguntar algumas coisas sobre aquele relacionamento quando ele está distante, porque é muito mais fácil para o TDAH sentir as coisas quando a gente está perto. A gente tem essa ligação emocional quando a gente está perto das pessoas, perto das coisas que a gente quer. E quando está distante, é como se as coisas ficassem um pouco mais embaçadas pra gente. É como se as coisas não ficassem tão claras. E a gente precisa ficar, às vezes, constantemente se lembrando disso. E a distância... Toda pessoa que falar em relacionamento à distância é bom porque cria saudade, nunca teve um relacionamento à distância, porque não é assim que funciona, principalmente com o TDAH. Porque saudade cria ansiedade cria caraminhola na cabeça, e caraminhola na cabeça cria dúvidas e outras coisas. Então, isso, enfim, pode ser uma coisa que também é afetada pela constância de objeto. Inclusive, isso pode acontecer pela nossa parte da outra pessoa. Às vezes a gente acha que a outra pessoa não se importa e a outra pessoa não liga pra gente também. Isso tem 2 lados. Porque o que acontece? O que acontece é que quando a gente é criança, mas principalmente na adolescência e na vida adulta, a gente consegue entender que, de uma maneira, na verdade, instintiva, que essa constância de objeto permite com que a gente sinta essa ligação que a gente tem com as pessoas, mesmo que eles estejam longe, mesmo que eles não estejam fisicamente por perto da gente. Mas justamente pegando o telefone, mandando uma mensagem, mandando uma mensagem de texto, escrevendo nas redes sociais, porque a gente se sente menos frustrado e principalmente uma coisa que é até primitiva da gente, que vem lá da nossa infância, é que a gente se sinta menos abandonado. Porque a gente começa a entender, porque a gente entende, na verdade, quando a gente já não é mais criancinha, quando a gente não é mais bebezinho, que não ter afetivamente aquela pessoa por perto não significa que essa pessoa nos abandonou, que aquela pessoa não liga mais pra gente, mas que a gente continua tendo carinho dela. Só que, como eu falei, no TDAH a gente tem aqueles problemas com os filtros. Então, às vezes, com tanta coisa bombardeando a gente ao mesmo tempo, esses sentimentos podem ser meio esquecidos, eles podem ser perdidos no meio do caminho, de você continua se sentindo sozinho, talvez porque tem um monte de coisa acontecendo no seu dia e você queria que aquelas pessoas estivessem perto de você. E elas não estão, porque elas não podem estar perto de você, ou por um motivo ou outro. Então, essa constância de objeto também afeta a gente desse lado, da gente se sentir mais carente, se sentir mais sozinho, porque às vezes o que a gente precisa é de uma coisa um pouco mais próxima, um pouco mais física. E estando longe fica muito mais difícil de dar o suporte e o apoio que a gente precisa naquele momento. Não significa que a gente acha que aquela pessoa nunca mais vai estar lá pra gente, mas a gente tem um senso de abandono e um senso de que a gente está precisando de alguém ou de alguma coisa naquela hora e a gente não tem. Que isso é muito fruto da constância de objeto. Essa parte do desamparo que a gente sente. Que isso vem de frutos da infância, isso vem também dessa parte de limites e de filtros do nosso cérebro que
ficam mais difíceis da gente separar o que é real e o que é nosso, que a gente está inventando, ou que é só um sentimento que a gente está tentando trabalhar, mas seria muito mais fácil, talvez, se a gente não se sentisse tão sobrecarregado e tão sozinho. E a gente vai se sentindo oprimido por causa disso e por causa de todos esses sentimentos ruins que eles vão se retroalimentando e crescendo dentro da gente. E isso acontece em partes também porque a constância de objeto, ela tem uma parte muito interessante que ela relaciona, às vezes, as coisas em partes, ao invés de relacionar com o todo, com o inteiro. Às vezes ela funciona mais no micro do que no macro, falando nesse sentido. Isso começa, por exemplo, desde a infância, quando o bebezinho tem um problema de entender que a mãe é uma pessoa completa e não só uma parte, não só aquela parte que o bebê vê sempre, que é uma pessoa que tem frustrações, que é uma pessoa que tem ideias, que é uma pessoa completa e que às vezes isso vai crescendo enquanto a gente vai vivendo esse conceito, que às vezes os nossos pais podem pessoas boas e pessoas ruins e pessoas que estão ali no meio, entre os dois, que ninguém é 100% bom ou 100% ruim, que nós somos seres complexos. E isso tem uma interferência da constância de objeto, porque às vezes quando a gente não está perto das pessoas e a gente começa a ter problemas para... às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente deixa as pessoas de lado, porque às vezes essa nossa experiência, por causa da constância de objeto, a gente tende a ver as coisas no imediato. Por exemplo, você brigou com uma pessoa, você tem muito mais tendência, a gente como TDAH tem muito mais tendência a se sentir vulnerável e se sentir mais sentimentos pesados e ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram e esquecer todo o resto que é bom. E isso pode afetar, porque às vezes você começa a entrar numa espiral de tudo é ruim, tudo parece ruim, quando não. Eu sei que é muito mais fácil quando você está chateado com uma pessoa, de você ficar remoendo na sua cabeça as coisas que são ruins. Sim, porque às vezes a gente entra no TDAH em uma coisa que às vezes é difícil ver a luz no fim do túnel. E isso é uma parte da constância do objeto também. É muito mais difícil a gente ver o inteiro. Ver que aquele ponto ruim, às vezes, é só um ponto no meio de um monte de coisa que é boa, que é neutra, que tem outros sentimentos ligados ali. Então, parece que a gente tá sempre procurando nos parceiros, nos amigos, nos pais, nos familiares, alguma coisa e ele vai mudando. Essa pessoa fez uma coisa ruim, ela passou a ser uma pessoa ruim. Mas, essa pessoa fez uma coisa boa, então eu vou tirar ela da caixinha do ruim e vou colocar ela na caixinha do bom. E parece que isso, a nossa opinião de algumas pessoas vai mudando conforme algumas atitudes. E às vezes a gente esquece de ver o cenário maior sobre isso também. E isso, às vezes, dificulta um pouco a nossa sensação de ver as pessoas por inteiro. Que tá tudo bem se elas forem pessoas que não são tão legais em alguns aspectos e são boas em outros. E porque ser humano ele é muito complexo pra gente julgar por um lado ou por outro só. E isso pode invocar na gente alguma sensação de que, às vezes, as pessoas que estão distantes, elas estão menos ainda fisicamente presentes. Elas estão... Parece que a gente para e vê algumas coisas e fala, mas eu não conheço essa pessoa. Você não, você conhece aquela pessoa. Talvez você não conheça aquele aspecto dela, aquela situação, como ela agiria daquela forma e aí você descobriu. Não significa que ela deixa de ser a pessoa que você conhece. É só mais um lado daquela pessoa. E eu sei que isso pra gente, às vezes, pode trazer sentimentos que eles são meio poderosos e meio opressores, e às vezes a gente começa a sentir coisas que não são muito legais e não fazer muito bem pra gente. Até pela intensidade, porque nossos sentimentos no TDAH, eles são muito intensos, e às vezes é difícil a gente trabalhar um pouco com isso. Principalmente porque sentimentos negativos na gente, eles podem
desestabilizar a gente em outros aspectos de ansiedade também, aspectos de trazer um gatilho emocional de alguma coisa que aconteceu ou de algum medo que a gente tem e coisas assim. E eu trouxe algumas dicas para encerrar o episódio, para encerrar esses 2 episódios sobre constância e permanência de objeto, do que a gente pode fazer. Não existe exatamente uma dica de dê um jeito no seu cérebro e veja como o mundo funciona. Não. Mas são coisas que eles são muito mais pra gente parar, pensar um pouco e talvez refletir. Primeiro é pra gente tentar entender as nossas frustrações e as frustrações das pessoas com relação a gente. A gente parar e perceber, por exemplo, de um sentimento de raiva, de rejeição, de onde é que ele vem? Por que o que está sendo a raiz daquele problema, o que a gente pode fazer com relação àquilo, a gente pode conversar com a outra pessoa, a gente não pode, isso é uma coisa nossa, tem alguma maneira que a gente pode resolver aquilo, ou se uma pessoa está frustrada com a gente, será que a gente pode conversar e resolver isso com ela? E isso é uma parte grande, assim, de desenvolver essa constância de objeto, que é ter a habilidade da gente entender esses paradoxos da nossa mente, de que as pessoas não são 100% boas, não são 100% ruins, que elas podem ser boas com atitudes ruins, que elas podem ser ruins que ter também atitudes boas. Isso está ficando cada vez mais comum no mundo. Que a gente pode ter defeitos e a gente pode ter virtudes e tudo ao mesmo tempo e tá tudo bem. E às vezes a gente não sabe trabalhar isso direito. E às vezes a gente não sabe externalizar isso direito. E eu tô falando por mim mesma, mesmo porque tem algumas pessoas que eu fico bem brava pensando nessas pessoas que eram pessoas que eu gostava e eu tive problemas com elas. E às vezes eu fico com raiva, por mais que sejam pessoas que eu gostava muito por causa de algumas atitudes que elas tomaram. E às vezes é difícil a gente parar e trabalhar isso na gente mesmo. Do que é bom, do que é ruim, do que a gente aceita, o que a gente não aceita. Porque as coisas não são tão maniqueístas, não são tão ou é isso, ou é aquilo, ou é bom, ou é ruim, que tudo pode ter tonalidades e tipos e sentimentos diversos. E pra gente ter TDAH, às vezes é um pouco mais complicado, a gente precisa parar realmente e refletir sobre isso e pensar um pouco sobre isso, sobre os nossos padrões e sobre os nossos amigos, a nossa família, os nossos parceiros, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos colegas, e até uma parcela de se perdoar, nos perdoar por algumas atitudes que a gente tomou e entender que a gente não é perfeito e que a gente nunca vai ser perfeito, porque absolutamente ninguém é perfeito, nem os neurotípicos que a gente, às vezes, gostaria de ser como eles, mas eles têm vários problemas também. Se a gente não fosse TDAH, a gente talvez tivesse outros tipos de problemas na vida, enfim. Porque não existe aquela pessoa que é, nossa, pessoa perfeita, fada, sensata, sem problemas. Não existe isso. É o imaginário. E é justamente por isso que a gente gosta de criar essas pessoas na imaginação. Porque é muito mais fácil a gente pensar que existe alguém que, nossa, não tem problemas, porque é muito mais fácil imaginar, nossa, como seria legal não ter problemas? Mas não, isso é irreal para todo mundo. E a gente precisa entender que a gente é TDAH, a gente é assim, a gente merece todo o amor do mundo. Nós somos pessoas incríveis e nós somos pessoas perfeitas do nosso jeito, com falhas, e tudo bem. E a gente precisa se entender e se perdoar um pouco por isso, principalmente se perdoar por coisas que a gente se culpa que não são nossas culpas. Às vezes você tem um parceiro, conversar com seu parceiro com alguns tipos de atitudes que você tem ou que você pode ter. E se talvez é uma coisa que irrita essa pessoa ou que te irrita que a outra pessoa está fazendo, conversar e abrir esse diálogo. E eu sei que não é fácil, principalmente naquele momento que você está bravo ou que você está chateado. É muito mais fácil pra gente, TDAH, às vezes, fechar o bico e ficar, tipo, bico porque eu faço bico, tipo, parecendo criança mimada mesmo. Às vezes eu faço isso, acontece. E às vezes ficar de lado no canto do tipo, essa pessoa não me entende, eu vou ficar aqui no meu cantinho remoendo todas as minhas mágoas. E às vezes é muito mais difícil a gente abrir o diálogo, mas às vezes é necessário, porque senão a gente vai criando um distanciamento que não é um distanciamento saudável, que vão criar rachaduras na fundação de qualquer relacionamento.
E eu tô falando de amizades, eu tô falando de relacionamentos com a família, com uma pessoa que você gosta romanticamente, enfim. E se você for talvez uma pessoa que é desorganizada, tentar organizar e criar um sistema que facilite para você organizar os seus objetos, para você não ficar perdendo eles sempre. Que seja, por exemplo, você criar um hábito de colocar sempre algumas coisas que você usa muito em um lugar específico que vai estar muito mais perto, por exemplo, colocar seu celular, sua bolsa ou a sua carteira perto da porta de saída, porque vai ser mais fácil de você lembrar, ou achar um cabide para te pendurar no seu quarto, em algum lugar, que vai ser aquele lugar que vai estar do seu lado, e você sabe que se você precisar sair correndo para uma emergência, vai ser a primeira coisa que você vai pegar. Deixar os seus armários, seus escritórios, seu home office ou a sua bancada de estudos de uma maneira que você consiga se encontrar. E eu tô falando isso assim, para você TDAH, porque ninguém entende a sua organização e o que você precisa que esteja à mão mais do que você mesmo. E se você for pai e mãe de um TDAH e ele for desorganizado e bagunceiro, porque pode acontecer, não tenta ver essa pessoa, esse TDAH, como uma pessoa desorganizada e bagunceira. Tenta ver como essa pessoa que tem um sistema de organização próprio. Ele pode estar te incomodando, mas assim, o espaço é seu ou o espaço é dele? Quem precisa se sentir confortável naquele espaço? Se passar de um certo limite, conversa sobre isso e tentem vocês dois, encontrarem um meio termo. De o quanto esse TDAH se encontra num espaço que ele pode deixar minimamente organizado para ficar bom para os dois lados, para os dois padrões. E às vezes, quando a gente TDAH chega naquela fase de eu não me importo, eu não ligo, faz qualquer coisa, que às vezes acontece porque a gente está tão sobrecarregado que em algum momento a gente vai falar, cansei, desisto. Às vezes é bom, isso assim, tanto para projetos quanto relacionamentos, para tudo. Tem um momento que a gente está sobrecarregado o suficiente para pensar nisso, principalmente de relacionamento. Tenta conversar com a outra pessoa que está com você e usar argumentos com bases em fatos e dados e coisas que são mais palpáveis. Você não liga por quê, você não se importa por quê, você cansou por quê. O que está te fazendo se cansar tanto para você chegar nesse estado de esgotamento que você cansou e largou e abriu mão de tudo? É aquele meme da pessoa jogando papel pro alto e falando, desistir. Por que antes de você chegar nesse estado, ou quando você chegar nesse estado, tenta ver o que causou tudo aquilo e ver, às vezes é uma coisa simples que você ou uma outra pessoa podem mudar antes de chegar nisso ou tentar resolver. É isso por hoje, tribo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero muito saber situações onde a permanência de objeto afeta na vida de vocês, ou onde a constância de objeto afeta na vida de vocês. Se já tiveram relacionamentos à distância, ou vocês têm relacionamentos próximos, como estão os relacionamentos de vocês durante a pandemia? Como é que vocês estão com tudo isso? Eu realmente quero saber. Me mandem mensagens lá em @tributadh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não esqueçam de seguir em todas as redes sociais, isso ajuda muito nos números, por favor. E quanto mais números, infelizmente, as redes sociais só entendem que o conteúdo é relevante e importante se a gente tem números. Então, quanto mais gente seguir, mais a Tributa DH pode chegar a outras pessoas e ajudar mais gente, que é o propósito de tudo, na verdade. E como eu falei, e como eu falei no outro episódio, eu também criei um e-mail agora corporativo, @tributadh.com.br. Então vocês podem me mandar uma mensagem em contato@tributadh.com.br ou tdh
tributdh.com.br. E não esqueçam que para ajudar a tribo a crescer e a gente a chegar a mais gente e ter mais episódios, inclusive os episódios extras que saem todo mês, o TDAH Explica, enfim, você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores, que tem um grupo exclusivo no Telegram, você pode participar de episódios, você pode saber várias conversas e várias coisas que eu descobri sobre os episódios antes deles irem no ar, até inclusive enquanto eu tô fazendo as pesquisas, receber os conteúdos adiantados, mandar perguntas pro TDAH Explica, enfim. Você pode ir lá em apoia.se/tributdh ou picpay.me/tributdh. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até o próximo episódio, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lulier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Louro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Hack, Carlos Eduardo Cruz, Victoria Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebus, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Ciapina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Michael França,